Oiê, eu sou a Esté, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Se você é novo por aqui ou se você já me acompanha há algum tempo, mas ainda não é inscrito, aproveita esse momento para se inscrever. No vídeo de hoje eu vou falar sobre o jogo entre Botafogo e Santos. E antes de começar esse vídeo, eu quero começar dizendo que o designer do Santos é bem criativo, né? Nesse final de semana a gente tem o Grande Prêmio aqui no Brasil, então temos esse designer aqui para a escalação. Mas o meio-campo do Santos não chegou nem aos pés de ser criativo dessa forma, né? Um meio-campo totalmente apagado, um meio-campo que não funcionou, que não segurava uma bola sequer, a nossa defesa estava totalmente exposta, ou seja, quero começar dizendo que o Santos jogou muito mal o jogo inteiro, não mereceu vencer em nenhum momento da partida, e até quando começou a surgir uma pitada de esperança ali num possível pênalti para o Santos, nem isso a gente conseguiu, né? Porque o juiz ele não deu pênalti para o Santos no primeiro tempo, enquanto o jogo ainda estava 1-0. Então, no contexto geral, o Santos não jogou absolutamente nada. É como se já tivesse entregado todas as chances que tinha de conquistar alguma coisa maior no campeonato, né? Não vou nem pensar mais em Libertadores. Primeiro porque a gente já não vai para Libertadores de jeito nenhum, não temos mais nenhuma chance. Segundo que, diante do que o Santos jogou ontem, até hilário a gente for comentar de Libertadores aqui, né? Eu tava muito esperançosa ainda antes desse jogo, mas agora, com certeza, primeiro que não tem mais chance matemática disso acontecer, e diante do jogo de ontem eu já perdi a esperança durante o jogo. Não foi nem pelo resultado, mas pela forma que o Santos se postou em campo, pela forma que o Santos deixou de jogar ontem, né? Então, um time totalmente apagado. Se não fosse o João Paulo, o resultado do Botafogo poderia ter sido ainda mais elástico. O João Paulo sempre foi essa referência no gol, e ontem, mais uma vez, ele fez a parte dele e salvou o Santos em muitos momentos de um vexame ainda maior. O Santos foi um time perdido, um time desorganizado, uma defesa exposta. O Botafogo chegava com muita facilidade no gol do Santos, né? Em todas as jogadas do Botafogo, em velocidade, passando entre as linhas de defesa do Santos, como se não tivesse ninguém ali marcando, e realmente parecia que não tinha ninguém marcando. O Orlando mandou muito mal na escalação inicial, e mais do que isso, nas substituições. Ele fez caquinha na escalação inicial, né? Colocando o Luan. O que o Luan fez no jogo ontem? Ele ficou até o final da partida. Eu não consegui entender por que ele ficou até o final da partida. E depois ele vai e me tira o Marcos Leonardo de campo. O Marcos Leonardo sai revoltado e com razão. Com razão. No segundo tempo, já tinha dado 20 minutos, a bola não tinha nem chegado nele ainda. Mas a culpa não era dele. O nosso meio-campo não estava funcionando, o Orlando não mexia no time. O Botafogo ganhando o jogo, mexendo, procurando melhorar cada vez mais. E o Santos ali, vendo tudo desabar diante dos seus olhos e não conseguia mexer no time. Então, assim, o Orlando ontem me deixou muito revoltada, né? E qualquer próxima oportunidade que surja dele assumir como interino, eu já não quero mais. Porque ele já mostrou muitas vezes que ele não consegue mexer no time. Ele coloca jogadores muitas vezes que tá sem jogar faz tempo. O Thailson entrou ontem. Gente, o Thailson não joga desde quando? E ele me coloca o Thailson. Ele tira o Marcos Leonardo do jogo. Não tava fazendo nada, mas ele não tava fazendo nada porque a bola não chegava nele. Tinha que mexer no meio campo. Mas não, ele demorou pra mexer, mexeu errado. Então, assim, virou uma bagunça maior ainda. O Botafogo fez o terceiro gol logo na sequência das substituições pra mostrar como ele tinha mexido errado, né? Parece que foi uma prova mesmo de, olha, tu mexeu errado pra cacete no time. E o próximo jogo nosso é de fato só para cumprir tabela contra o Fortaleza. Apenas para cumprir tabela, não vai mudar nada na nossa vida. Não tem como a gente subir mais na tabela. A gente não tá brigando mais por nada, basicamente. Então, assim, é apenas para cumprir tabela. Aí a gente parte já, tenta esquecer um pouco esse jogo, esse final de temporada que finalmente tá chegando ao final. Falta só mais um jogo pra gente encerrar a nossa temporada. Então a gente quer desligar um pouco e começar depois a pensar na temporada que vem. Só que daí surgem especulações que querem trazer o Barbieri como treinador do Santos. Mano, é complicado. O Santos é complicado. Demorou uma eternidade para encontrar um treinador. E quando começa a ter conversas com treinadores, me fala de pensar em trazer o Barbieri. Eu não sei se vocês estão apoiando essa ideia, mas não passa nem um mínimo possível na minha cabeça de
fazer uma contratação e trazer o Barbieri para comandar o Santos na próxima temporada. Vai ser mais uma vez começar a temporada de uma forma sem nenhum planejamento, né? O que eu venho falando nos últimos vídeos. O Santos precisa de um planejamento. Trazer o Barbieri vai mostrar que o Santos não está preparado ainda, não fez um planejamento e vai trazer um treinador só para falar que tem treinador. Até um certo momento do campeonato paulista, né? Até que ele for demitido, porque não vai virar nada. O Barbieri tomou nessa última rodada 6-0. O Bragantino não fez uma boa temporada e não é no Santos que ele vai brilhar e ser um treinador diferente. Não é mesmo. Sobre o time do Santos, muitos jogadores ali realmente não dá. Olha, Luan, eu pensei que o Luan ia dar muito certo no Santos, porque o Luan, jogador do Grêmio, vamos voltar lá em 2017, tinha um futebol que combinava com o estilo do Santos. Só que hoje também, se vocês me perguntarem qual é o estilo do Santos, também não é o estilo do Santos que a gente tá acostumado a ver, né? DNA ofensivo e tudo mais. Não é mais isso. A gente não sabe qual é a identidade do Santos hoje. A gente quer recuperar isso, mas como eu disse, não tem um planejamento para recuperar isso também. Então é isso, a gente não vou nem falar que a gente tem que se contentar, né? Mas a gente tem que assistir jogos como esse, como foi contra o Botafogo, né? A gente tem que ver jogos como foi contra o Avaí, por exemplo. Então é isso. É isso que a gente tem que se contentar no momento. Contra o Fortaleza, eu já não tô nem criando mais expectativa, até porque não tem expectativa nenhuma pra criar, não vai valer nada pra gente esse jogo. Mas é isso, gente. A gente olha pro próximo ano e não consegue ver nenhuma esperança ainda. A gente não consegue ver uma luz no fim do túnel. Parece que quanto mais a gente pensa que vai melhorar, mais piora a situação, né? Tem sido assim tem sido assim há muitos anos já, né? Não começou esse ano, não começou ano passado. Faz um bom tempo que a gente só tá nessa decadência. E o Campeonato Brasileiro ano que vem, gente, não vai estar brincadeira. A gente viu aí que muitas equipes estão subindo, Vasco, Grêmio, Bahia, Cruzeiro. Então, assim, vai ser o Campeonato Brasileiro. Se o Santos não ficar esperto, já, enfim, pode complicar a nossa situação. Mas o que já tá complicado ultimamente, não que esse ano a gente tenha ficado tão ameaçado assim no Brasileiro, mas a gente não fez um bom campeonato, não diante do que a gente poderia ter feito. É claro que teve os inúmeros erros de arbitragem que prejudicaram muito o nosso resultado, como eu disse em algum vídeo aí, que no início da temporada a gente perdeu quase 10 pontos por conta de erros de arbitragem, mas também não justifica o fato do Santos jogar tão mal assim em alguns jogos, ser um time totalmente irreconhecível, e também não justifica o fato do Santos não ter um planejamento, né? O Rueda se orgulha tanto de pagar contas, tanto de tentar colocar a casa em ordem, e não tem ninguém ali que ele possa pensar e fazer um planejamento bom pro time. Hoje nenhum time é campeão sem um bom planejamento. O Palmeiras está conquistando tudo que está conquistando nesses últimos anos, Libertadores, Copa do Brasil, Paulista, porque tem um planejamento ali, entendeu? Não pegou um catado de jogadores e trouxe um treinador porque achou que ele daria certo e é isso. O Palmeiras passou por maus bocados, né? Teve uma época aí que pensaram até mandar o Abel Ferreira embora. Mas não mandaram. Foram lá, bancaram ele e falou, não, essa fase vai passar. E o Palmeiras foi campeão brasileiro, mais uma vez. Então, assim, tem um planejamento, o treinador começa um trabalho, começa a dar certo, e mesmo quando começa a não funcionar ali, eles ainda bancam o treinador consegue se recuperar e é o que é hoje. O Palmeiras é essa potência que é hoje porque tem um planejamento. E o Santos não tem isso. O Santos não tem um planejamento. Se você me perguntar, como eu disse, qual é a ideia do Santos quando entra em campo, eu não sei te falar. Eu sei o que é na história, mas o que é hoje, eu não sei te falar. Porque cada jogo, o Santos é um time, entendeu? E a gente teve quantas trocas de treinador esse ano? Cada treinador com um estilo diferente. Então não venha me dizer que tem um planejamento nesse time, porque não tem. Porque nem quem tá lá comandando e tentando ver o melhor pro time sabe o que o time precisa. Entendeu? E trazer o Barbieri só mostra mais uma vez que ainda não entenderam do que o Santos precisa e ainda não começaram a fazer um planejamento sério no Santos. Eu espero que eu esteja muito errada, mas é muito difícil acreditar que o ano que vem vai ter alguma coisa de diferente. Assim, que a gente vai se surpreender de alguma forma. Eu sei que o Santos tem essa mania de surpreender quando ninguém mais acredita nele. Eu espero estar muito errada, mas eu acho que isso não vai acontecer. Porque o Santos está caminhando mais uma vez para um ano em que nós vamos sofrer com esse time.
e com o time que for montado, porque a gente vai ter que mandar alguns jogadores embora que não estão agregando um elenco, e eu quero ver o que vai virar, né? Porque vai trazer outros jogadores, mas vai trazer jogadores que realmente vão fazer a diferença? Ou vai trazer jogadores só pra falar que trouxe jogador que tem um time, que tem um elenco? Porque tem uma diferença muito grande você contratar, porque você tem um planejamento ali, sabe exatamente o que você quer que o seu time faça na temporada, e você trazer jogadores só pra falar assim, olha, torcida, tá aqui. Eu trouxe pra vocês atacante, eu trouxe lateral, eu trouxe meio-campista, eu trouxe um treinador. E aí? Me fala o que vai ser. Mas é isso, gente. Comenta aqui o que vocês acharam do jogo. E não se esqueça de se inscrever no canal, né? Um beijo pra vocês e até a próxima. Tchau!